Olá, eu sou o professor Herbert e esse vídeo é para você que ama matar robôs. Na aula passada, eu ensinei as 3 leis de Newton através do seriado Love, Death, Robots. Eu vou deixar o link por aqui para que você possa clicar, possa assistir a aula. E agora eu vou falar sobre satélites, envolvendo o mesmo episódio. Primeiro, você sabe o que é um satélite? E se você sabe o que é um satélite, qual que é a diferença de satélite natural e satélite artificial? Nesse episódio, mostra uma astronauta que ela está fazendo a manutenção de um satélite artificial. Então, logo no começo do episódio, já mostra a Terra e em volta da Terra um corpo orbitando. Esse corpo orbitando é um satélite, e é exatamente por isso que ele é um satélite, porque ele é um corpo celeste, ou seja, um corpo que está no espaço, orbitando um outro corpo maior, ou seja, ele está orbitando um planeta. A gente pode chamar de satélite qualquer corpo celeste que orbite um outro corpo maior. Então, até o Sol, em determinadas circunstâncias, a gente pode considerar ele um satélite, né? Se ele estiver orbitando, por exemplo, o centro de uma galáxia, que é um corpo maior, a gente pode chamar ele de satélite. Toda a galáxia está girando de maneira diferencial. Em outras palavras, a galáxia não é rígida e por isso mesmo cada estrela é como um carro em sua pista. O Sol, por exemplo, gira em torno do centro galáctico a uma velocidade de aproximadamente 828 mil km por hora. Porém, é mais comum a gente identificar os satélites como aqueles corpos que orbitam em torno de um planeta. Nesse caso, desse seriado, é um satélite artificial. Por que artificial? Porque foi o homem que fez. Então ele é uma máquina construída pelo homem que usou as leis de Newton para colocar ele em órbita ao redor da Terra. E aí tem umas coisas que eu não é tema dessa aula, mas existe, por exemplo, a velocidade de escape, né? Que é a velocidade com que você precisa atingir, que um foguete precisa atingir para que ele consiga escapar da gravidade terrestre. E aí, se essa velocidade de escape for muito maior do que esse limite, ele acaba se desvencilhando da Terra e saindo da órbita. Se for menor, ele acaba caindo de volta na Terra. E se você fizer o cálculo certinho daquele limite, aquela quantidade exata, vai ser a velocidade perfeita para que ele orbite a Terra. Então ele fica em volta lá do planeta e não vai sofrer nenhuma alteração, né? Ele não precisa nem de combustível. A partir do momento que você já colocou ele em órbita, ele vai continuar com a velocidade constante e não precisa nem de combustível. Graças às leis de Newton, a lei da inércia, que é o que eu tratei no outro vídeo. Mas antes de existirem os satélites artificiais, pelo menos os que os seres humanos fizeram, né? Não sei se em outros planetas já tem seres mais evoluídos que já fizeram satélites. Whom the ancient Egyptians and many other ancient cultures misinterpreted. Mas antes de existir os nossos satélites, já existiam os satélites naturais. Que no nosso caso aqui na Terra, a gente só tem um satélite que é a Lua. Ninguém sabe muito bem qual que é a origem da Lua.
nem dos outros planetas também, né? Então, se você for pegar Júpiter, as luas de Júpiter, a gente não sabe muito bem como que se originou o satélite. Tem hipóteses que, por exemplo, a Lua aqui da Terra, aconteceu uma colisão, então um cometa colidiu com o planeta Terra, e parte se desvencilhou, e aí a gravidade capturou e ficou em órbita na Terra, e aí seria a origem da Lua, que inclusive talvez esse evento seria como quando separou os continentes, né, que antigamente era tudo junto, a Pangeia, e quando se deu a extinção dos dinossauros. Mas são só hipóteses que não são teorias ainda, né? Porque teoria é uma hipótese que já foi comprovada. A 19.500 graus, ele brilha mais do que 1 milhão de sóis. Outra curiosidade é como a gente deve escrever. Então, quando a gente fala Lua com L minúsculo, a gente está se referindo a qualquer satélite. Então, qualquer satélite você pode chamar de Lua com L minúsculo. Quando a gente fala com L maiúsculo, aí a gente está falando da nossa Lua aqui da Terra. A mesma coisa com o Sol, né? Quando a gente fala Sol com S minúsculo, a gente está falando qualquer estrela. Quando a gente se refere ao Sol com S maiúsculo, é o nosso Sol aqui do nosso sistema solar. Ele é o galã do sistema solar, que se deleita em sua própria luz e seduz todos os admiradores. Falando de satélite, a gente não pode deixar de mencionar o planeta Saturno, porque ele é o planeta que tem mais luas que a gente conhece por enquanto. Então aqui no sistema solar, ele é o planeta que tem mais luas. Teve até a gente descobrir algumas luas há pouco tempo. No ano 2000 a gente viu que ele tinha mais do que imaginávamos que era. Então, por enquanto, a gente reconhece que ele tem 82 luas, que juntamente com o gelo, eles formam aqueles anéis de Saturno. E aí que, na minha opinião, deixam como o planeta mais bonito do sistema solar. Entretanto, sua beleza tem um lado sombrio. É uma esfera gasosa, fria, gigantesca, rodeada por anéis de gelo, girando a 64.000 km por hora. Então, para fechar, eu vou fechar com 3 vídeos, né, desse episódio. O primeiro eu falei das leis de Newton, o segundo eu falei de satélites, e o terceiro eu vou falar da propagação do som no vácuo. Porque tem uma cena que a mulher tenta gritar, né? Ela tá lá no espaço desesperada, ela tenta gritar, e aí dá pra gente fazer essa análise desse fenômeno físico. Então é isso, eu vou deixar por aqui os links para que vocês acessem os outros vídeos. Se gostou, curta o canal Física Zeitgeist. Muito obrigado e até a próxima.